Olá pessoal, tudo bem? Vamos ficar por dentro do que acontece em mais um capítulo da novela As Filhas da Senhora Garcia, mas antes, amigas, não se esqueçam de seu like. Ofélia conversa com Rocio e insiste que precisa saber de tudo o que realmente aconteceu no passado. Se permaneceu em silêncio por tantos anos, foi apenas porque a senhora Cecília ainda estava viva, mas agora que ela não está mais e Luiz já segue com sua vida, chegou o momento de revelar a verdade, pedindo que Rocio a procure em seu endereço e afirmando que vai esperar por ela. Na casa de Susana e Jacinto, durante o almoço, Camila se mostra desconfortável, e Juan percebe que ela não está comendo, perguntando se está tudo bem, ao que ela responde que se sente estranha, mas que a comida está boa, apenas não consegue comer porque se preocupa demais com os conflitos de sua família. Glória então comenta que compreende as brigas em casa, mas que eles fazem um grande esforço para colocar a comida na mesa e não gostam de desperdício. E Juan completa dizendo que acredita que Camila se preocupa tanto com sua família que perde até o apetite, aproveitando para dizer que precisam conversar com seu pai sobre algo muito importante, revelando que a responsável pelo acidente de Glória havia sido a senhora Ofélia. Enquanto isso, Ofélia observa a pintura da família Portilla e, com ironia, comenta consigo mesma que aquela imagem de perfeição era uma mentira prestes a ser descoberta. Camila traz à tona a revelação de Juan, afirmando que foi mesmo Ofélia a responsável pelo acidente de Glória e que, por causa disso, quase perdeu a vida. Indignada, ela questiona como seu pai poderia ter contratado os Garcias e insiste que precisam adverti-lo antes que algo ainda mais grave aconteça, declarando que sente que são pessoas perigosas, ao que outra voz na mesa concorda, pedindo para que não continuem falando dos Garcia, mas Camila garante a Glória que cuidará para que seu pai saiba a verdade, dizendo que mesmo retornando à sua cidade fará questão de falar com ele. Mais tarde, Ofélia encontra Graziella e tenta se aproximar, chamando-a de tia e tentando criar intimidade, mas Graziella a trata com frieza, lembrando que não confia nela e insinuando que há segredos escondidos, dizendo que por mais que se tente manter aparências, a verdade sempre vem à tona. Enquanto isso, Valéria se reúne com Nicolas para continuar o trabalho, surpreendendo-o por ter comparecido apesar dos problemas entre as famílias. De volta à conversa com Graziella, Ofélia tenta defender-se e amenizar, mas Graziella insiste que Luiz é um homem decente e inteligente, impossível de enganar, e afirma que em algum momento a verdade sobre o que Ofélia esconde acabará aparecendo. Enquanto isso, Luiz viaja com Mar para um resort na praia, onde são recebidos cordialmente pelo atendente que lhes entrega as chaves de 2 quartos separados, conforme Luiz havia solicitado, dizendo que pensou no conforto dela e reforçando que sempre cumpre sua palavra, deixando Mar emocionada com tanta atenção e encantada com a beleza do lugar. Na sessão de fotos, Valéria estranha as roupas caras, mas Nicolas lhe pede discrição e assume os custos, enquanto Arthur aparece e, com certa ironia, pergunta se ela está ali apenas pelo contrato ou se deseja mesmo estar perto dele, insinuando que ambos foram traídos, ele por seu pai e ela por sua irmã, tentando aproximar-se, mas Valéria o rejeita, deixando claro que está ali apenas para trabalhar. Logo em seguida, inicia os cliques comentando que aquelas imagens dariam início ao catálogo, e Arthur, ainda observando Valéria, a provoca, mas ela se mantém firme. No resort, Luiz mostra a Mar o quarto, ressaltando a vista para o mar, e ela se emociona ao perceber que seu bebê conheceria o mar antes mesmo de sua família, agradecendo profundamente a Luiz e dizendo que Deus o recompensaria, enquanto ele apenas responde que não há nada a agradecer. Ofélia entrando no escritório e sendo surpreendida por perguntas sobre sua presença ali, quando deveria estar afastada, e ela tentando justificar-se. Diz que apenas queria ter a atenção de verificar se tudo estava como o Sr. Luiz sempre gostava, da forma que a senhora Cecília havia ensinado, mas é advertida de que esse tipo de atitude pode levar a mal-entendidos, sendo aconselhada a se retirar. Na sequência, Mar se emociona com a viagem ao resort ao lado de Luiz, afirmando que aquele era o lugar mais bonito que já vira em toda sua vida, encantando-se com a areia em suas mãos, com a água do mar nos pés, com o vento em seu rosto e com o cheiro da água que lhe transmitia liberdade, agradecendo insistentemente a Luiz pela oportunidade de viver aquele momento. Enquanto isso, durante a sessão de fotos, Valéria demonstra dificuldade em manter a concentração. Valéria, aflita, confessa que está tentando, mas que tudo é muito difícil, e Nicolas, percebendo sua angústia, promete que vai ajudá-la, garantindo que já providenciou um treinador e um consultor para acompanhá-la no processo.
pedindo ainda que ela não comente com ninguém sobre os gastos porque ele mesmo os assumirá, e reforçando que confia nela como modelo. Enquanto isso, Camila procura seu irmão Arthur para conversar e o adverte que ele não pode continuar ao lado de uma mulher que não ama, declarando que ela própria não pretende mais voltar para casa apenas para ver o pai ao lado de alguém que não suporta, e revelando que, apesar de ter se casado inicialmente movida por vingança, aos poucos começou a perceber que estava se apaixonando por Juan, ainda que ele não a ame, mas que guarda a esperança de um dia ser vista por ele da mesma forma que o vê. Arthur, surpreso, a ouve dizer que nunca havia sentido nada igual por alguém, que está decidida a dar-se a oportunidade de amar, e ele responde que compreende seus sentimentos e que tentar não é loucura, mas sim uma forma verdadeira de viver. Enquanto Luiz e Mar passeiam pelo resort, ela diz que o lugar é maravilhoso, mas teme os problemas que terão de enfrentar ao voltarem. Luiz então afirma que não entende como Mar pôde unir sua vida a alguém como ele, e diante da dor, a consola dizendo que se algum dia ela decidir deixar esse lugar, não estará sozinha, porque ele sempre estará ao lado dela. De volta à mansão Portilla, Paula é informada de que o graduado Jimenez está procurando por Leonardo, mas ela ordena que digam que ele não está. Por fim, Luiz reforça a Mar que fará tudo o que estiver ao seu alcance para protegê-la, insistindo que Juan deve manter distância, porque não permitirá que ele a machuque. Ao que ela responde que Juan não é uma pessoa ruim, mas Luiz, firme, declara que não tem medo de fazer o que for necessário. Enquanto Mar, comovida, reconhece e diz que sempre contará com ele. Saul, sem constrangimento, insiste em dizer que ama Paula e chega a pedir que ela se case com ele, ameaçando revelar ao marido o que viveram no passado caso ela não ceda. Enquanto Paula, nervosa, pede que ele se vá, promete encontrá-lo em outro momento e implora para que não envolva Leonardo em seus segredos. Leonardo questiona o que acontecia ali, mas Paula se apressa em inventar uma desculpa, dizendo que Saul buscava Arthur por causa de negócios e que havia insistido em esperá-lo, tentando acalmar o marido, que ainda assim mostra irritação com as atitudes do irmão, até que Paula o convence a deixar o assunto de lado, levando-o a relaxar. Enquanto isso, Mar envia mensagens carinhosas para a mãe, demonstrando saudade e dizendo que sente falta da irmã, enquanto Ofélia, preocupada, insiste para que a filha volte para a mansão, oferecendo até mesmo mandar um motorista para buscá-la, mas Mar recusa, pedindo apenas que a mãe descanse e assegurando que está bem. Em outra cena, Graziella, ao lado de Nicholas, o ouve dizer que não pretende continuar vivendo na casa depois de tudo o que aconteceu com o casamento de Mar, explicando que não se sente à vontade em permanecer ali, ao que a tia, emocionada, afirma que gostaria que ele permanecesse para apoiá-la, mas entende sua decisão e pede que ao menos pense sobre a importância daquela casa para a família. Nicholas, firme, diz que já conversou com o pai e que se Luiz decidiu seguir sua vida, eles também devem aprender a seguir a deles, despedindo-se e saindo com pesar. Logo depois, a visitante concorda, pedindo que lhe conte todos os detalhes, deixando claro que deseja descobrir que tipo de homem é realmente Luiz, já que sua filha se casou com ele.